Bonsoir, mes amis. Ça va bien? Então a gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre as letras, tá? As letras mudas e principalmente sobre o H. Então, como que funciona aí a questão do H? Nós temos dois tipos de H. Bonsoir, Sonja. Oh, pardon. Sol. Ça va bien? Seja bem-vindo, hein? Salut, Dani. Seja bem-vinda. Então, pessoal, hoje nós vamos ver aí. Vou começar com um som do H, tá? E nós temos dois tipos de H. O H mudo, c'est le H muet, e c'est le H aspiré, d'accord? Então temos o H mudo e o H aspirado. Bonsoir, Cacau Lucas, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. O primeiro H que nós teremos aí vai ser o H mudo. Bonsoir, Marina, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Beleza? Então o primeiro H que nós temos é o quê? Você tá rindo, né? Mas eu já aprendi o seu nome. Então o primeiro H que nós vamos trabalhar é o H mudo. O que seria isso, Leandro? O H que ele não tem som. Lembrando, o H no francês c'est muet. Então ele é sempre mudo, tá? Lógico, mas nós temos distinção aí da questão sobre um H mudo e um H aspirado. Então o primeiro H que nós vamos trabalhar c'est le H muet, mudo. Então a primeira palavra que nós vamos ter aí é homme. 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 Escreve-se como H-O-W-M-E. Então H-O-M-M-E, tá? Palavra homem em francês. Como que a gente vai falar isso, então? Se colocarmos aí no plural, les hommes, nós fazemos a liaison, a gente faz a ligação, tá? Les hommes, fica dessa forma. Outra palavrinha aqui que a gente pode colocar é l'herbe, ou seja, herbe eu faço a contração, então eu faço a elisão. Por quê? Porque é um H mudo, beleza? Então, herbe, l'herbe. Se eu for falar herbe, para quem não sabe, significa erva, grama, tá bom? Então, eu posso colocar assim, les herbes, fazendo a ligação. Salut, M. Prudêncio, bonsoir. Beleza, gente? Então, a próxima palavrinha que também nós temos aí como um H mudo é o quê? C'est habitude. Habitude. Então, a gente faz da mesma forma. A gente faz aqui a contração, a elision, tá? Aí essa palavra fica l'habitude. L'habitude, então, é um H mudo. Bonsoir, Thaís. Bonsoir, Vivi. Seja bem-vindo, hein? Salut. Como ça va? Beleza? Então, a próxima palavrinha que nós teremos aí é o quê? Histoire. Histoire. Nós vamos fazer a contração nessa palavra. Então, l'histoire. A história. L'histoire. Ok? Não esqueçam aí da questão da junção da vogal O e da vogal I. Sempre quando virmos aí, tivermos o OI, nós vamos colocar o som de UA, beleza? Então, histoire, l'histoire, ça va? Très bien. Agora vamos pegar aqui. Ficou clara a questão do H mudo? Sim, oui, não. Outro que eu não coloquei aqui foi o hôpital. Então, temos aí a palavrinha também. Hôpital. Se eu for colocar, vou como H mudo, l'hôpital, o hospital, l'hôpital. Eu faço essa elisão, essa contração, tá? Com relação ao H aspirado, gente, o que é isso? É um H que não sofre a contração e também tampouco a liaison, que é quando a gente pega e faz a ligação. Por exemplo, l'homme, o homem, se eu for colocar assim, ó, os homens, les hommes, beleza? Então eu faço essa ligação aí do S com o O. Por que eu falo o O? Porque o H ele é mudo, ele não terá papel nenhum aí nessa palavra, ok? Salut, Inanna Sarkis, seja muito bem-vinda. Beleza, pessoal? Então vamos lá, a questão do H, de H aspiré. Vamos pegar a palavrinha aqui, haricot. Haricot em francês, feijão, tá? Se eu colocá-lo no plural, como que vai ficar isso? Les haricots. Les haricots. Eu não faço a ligação, não vai ficar
les haricots, tá? Não existe isso, é les haricots, beleza? Outra palavrinha aí nós teremos é o quê? Auteur, auteur, donc c'est un substantif féminin, é um substantivo feminino, tá? Daqui também a gente não faz a contração. Como que ele vai ficar? Quando for falar a altura, la hauteur, beleza? A altura, la hauteur, sans faire l'élision. Então, sem fazer a elisão. Salut, Babi. Seja muito bem-vinda. Bonsoir. Prazer estar aqui com você. Salut, Cliff. Como ça va, mon ami? Eduardo Benucci. Bonsoir. Então, hoje aprendendo um pouquinho mais aí sobre as letras. Hoje, principalmente a questão aí do H. H mudo e H aspirado, tá? Donc, H muet e H aspiré, ça va? Vamos lá, então. Continuando. A próxima palavrinha que nós podemos dizer aqui é o quê? Estávamos falando da altura, né? La hauteur. Ok, se colocarmos no plural as alturas, les hauteurs, nous n'allons pas faire la liaison, d'accord? Então não vamos colocar a ligação. Les hauteurs. Salut, mon ami. Vous êtes bienvenue. Você é muito bem-vindo, hein? Qualquer dúvida, coloca aí, hein, pessoal? Então, bora lá. A próxima palavrinha, qual será? Hierarquia. Então, hierarquia, hierarchie. Quando eu for colocar a palavra com o seu determinado artigo, o artigo definido, ou seja, a hierarquia, vai ficar assim, la hiérarchie. Então, não faremos a contração, nada de elisão aí, beleza? Próxima palavrinha, le handicap. O que é isso, Leandro? É o deficiente. Então, também nós não vamos colocar a contração, tá? Tranquilos até aí? Beleza, espero que sim. Qualquer dúvida é só falar, tá? Então, novamente, o que é o H mudo? É o H que não tem som ali. Lembrando, os Hs no francês são todos mudos, mas na questão do mudo e do aspirado. Então, novamente, quais são os mudos? Vou dar mais 2 exemplos aí, tá? Peguemos aqui, já falei, só revisar mesmo. Homme. Quando eu coloco o homem, l'homme. O homem que fala francês. L'homme qui parle français, dependendo do l'accent, dependendo do acento. Ótimo. Agora vamos colocar no plural. Les hommes, beleza? Les hommes, os homens que falam francês. Les hommes qui parlent français. D'accord? Beleza. Próximo então, o hábito. L'habitude. Lembrando, habitude en portugais masculin, en français c'est féminin. Une habitude, l'habitude, d'accord? Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas letras mudas, principalmente na posição lá do fim, no fim da palavra, tá? Então vamos lá. Qual que é a regrinha? Como que funciona isso? Salut, Giovana, seja bem-vinda, hein? Então as regras mudas no francês, pessoal, elas se encontram principalmente no fim da palavra, tá? Então no fim da palavra elas são mudas e na posição final, en posição final, ok? Elas são mudas, exceto o que? LCFR. De onde vem a regra? A gente fala assim, Lucifer. Por quê? Porque a gente não vai pronunciar. Elas são mudas, é a questão do L, do C, do F e do R. Beleza? Perdão, elas são exceções, tá? Exceto, excusez-moi. Sauf L, C, F, R. Então essas a gente vai pronunciar, tá? Pardon, excusez-moi. Então vamos lá. O exemplo, primeiro exemplo, un sac. S-A-C. Un sac. Já tem no feed aí, sac à main, bolsa, tá? Geralmente a mulher ela utiliza o que? Un sac à main. Les femmes, elles portent un sac à main. Sac à dos, mochila em francês, sac à dos, beleza? Lembrando, do, costas. Só que no francês ele não é no plural, é le dos, beleza? Singular. Então, outra palavrinha aí, un chef.
chef, igual o nosso chefe, só que no francês nós vamos terminar no F. Então nós vamos pronunciar aí, tá? Chef, ok? L'or, l'or. Qu'est-ce que é l'or, Leandro? Ouro, o ouro. Então, l'or, beleza? Próxima palavrinha aí nós temos un fil. Fil. O que é isso, Leandro? Fio. Um fio, un fil. D'accord? Ou, por exemplo, animal. Animal, eu pronuncio esse L. Cheval, cheval. D'accord? Perfeito. Então, as vogais no término que a gente vai pronunciar também, exceto, com exceção da letra E, serão essas daqui, ó. Brocoli, brocoli, brócolis. Koala, d'accord? Koala. Il a perçu. Então a gente vai pronunciar su. Il a perçu. Élève, élève. No caso aqui, esse élève basicamente élève, como se eu terminasse no V, embora eu tenha o E ali na grafia, ok? Mas a letra E a gente vai sempre pronunciar quando forem essas pequenas palavras, que seria o quê? Je, ce, de, le, me, ne, que, se e te. Então a gente vai pronunciar esse Ezinho, tá? Salut, bonsoir, Pati Lopes. Como ça va? Ok, pessoal? Então, não esqueçam, tá? Mas cuidado, não tem nada a ver aqui esse E, esse som, quando for com os verbos, tá? Então, por exemplo, parler, enlever, juillet, de, são mudos, tá? Esse de que eu estou falando é do artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos mesmos? Un, une e de, D-E-S. Eu nunca vou pronunciar des, tá? Então fica esperto aí com relação a isso. Então algumas exceções aí, sempre faz parte, né? Nós teremos aqui onde a gente vai pronunciar o C. Com o C mudo, en ban, ok? En ban, mudo, tá? Se pegarmos aqui, a gente vai ficar, o M vai se pronunciar, então F-I-L-M, um filme, um filme, o M ele sai, ele é pronunciado, mesmo estando lá no fim da palavra, tá? Um filme, ok? E com as palavrinhas que tem o R, a gente vai pronunciar também, por exemplo, cher, cher, mon cher ami, meu caro amigo. E eu posso utilizar esse cher dentro de um contexto do adjetivo. C'est cher, é caro, tá? É caro, beleza? No contexto masculino, tá? Estando no gênero masculino. C-H-E-R, cher, d'accord? Vamos lá. Omar, Omar em francês é feminino. La mer, tá? Dessa forma também. Fer, fer, fer significa ferro. A gente vai pronunciar o R. Fier, fier, ok? Hier, hiver. Então, tudo isso vai sair, a gente vai pronunciar o R, beleza? Enfer, enfer, então significando inferno. E a própria palavrinha que nós colocamos, Lucifer, onde, exceto o L, o C e o FR, nós vamos pronunciar. Então vai ficar aquela regrinha, lembre-se, Lucifer, d'accord? E não esqueça que a questão do H também, como eu já falei, temos o H mudo e o H aspirado, tá? Principalmente também, raramente, algumas palavrinhas onde no meio da palavra ela não pronuncia. Por exemplo, contar. Contar em francês escreve-se C-O-M-P-T-E-R. Então, C-O-M-P-T-E-R. Vou escrever para vocês, para ficar mais fácil de entender. Isso aqui. Então, como que a gente fala isso aqui? Compter. Compter, tá? Contar em francês, compter. A gente não vai pronunciar o P. O P ele vai ficar mudo. Compter. Beleza? Tá tranquilo até aí? Tá fácil? Então, vamos colocar alguns contextos, principalmente com esses Hs mudos, tá? Vamos dizer assim, por exemplo, o homem não fala francês.
Perdão, o homem não fala português, ele fala só francês. Você sabe utilizar essa estrutura só, somente em francês? Nós podemos colocar de algumas formas. Então eu vou deixar essa aqui que é bem interessante, que é o que? O ne que. Ne que. Aí você vai pensar, poxa, Leandro, ne que significa negação? Não, sempre dentro de um contexto afirmativo. Ele significa o só nosso, tá? É uma das formas de utilizarmos colocando com o sentido de só, apenas, somente. Então, se eu disser assim, o homem não fala português, ele fala só francês. L'homme ne parle portugais. Il ne parle que français. L'homme ne parle pas portugais. Primeiro eu acabei deixando o pas fora. Então, l'homme ne parle pas portugais. Il ne parle que français. Ele fala só francês. Então, esse ne que vai dar esse sentido do só, beleza? Salut, monsieur Orlando. Bonsoir, Goretti. Como ça va? Beleza, gente? Vamos lá, vamos pegar aqui uma outra palavrinha. Aqui, hospital. O hospital é o quê? É o H mudo ou H aspirado? Coloquem aqui para mim. Vamos lá, quero saber. Hospital é um H mudo ou um H aspiré? C'est un H muet ou un H aspiré? Vamos lá, hospital. Hã? Bora lá. Então, amanhã eu preciso ir ao hospital. Como que eu falaria essa estrutura em francês? Amanhã eu preciso ir ao hospital. Lembrando que você pode apenas depois trocar esse hospital por outros locais, por outros lugares, beleza? Daqui a pouquinho eu faço já com cinema para você também. Então, amanhã eu preciso ir ao hospital. Demain, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Demain, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Tá ok? Então, amanhã eu preciso ir ao hospital. Demain, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Ça va? Vamos trocar agora aqui esse à l'hôpital e vamos colocar amanhã eu quero ir ao cinema, tá? Então, eu quero ir ao cinema. E vamos adicionar mais um advérbiozinho de tempo. Então, amanhã de noite. Como que a gente fala isso em francês, Leandro? Amanhã de noite. Bem simples. Demain soir. Demain soir. D'accord? Então, amanhã de noite, eu quero ir ao cinema. Demain soir, je vais aller au cinéma. Demain soir, je vais aller au cinéma. Viu como é simples? Amanhã de noite eu quero ir ao cinema. E se eu falasse apenas amanhã de noite, eu vou ao cinema? Como ficaria? Neste caso, a gente está utilizando o futur proche. O que é o futur proche? É o verbo aller no presente, mais o verbo no infinitivo, mesmo quando ele estiver contextualizando com aller. Por exemplo, amanhã eu vou ir ao cinema. Demain, je vais aller au cinéma. Tá ok? Então essa é a regrinha, mas como se for falar no seu dia a dia, você vai poder colocar demain, je vais au cinéma. D'accord? Demain, je vais au cinéma. C'est direct. Amanhã vou ao cinema. Beleza? Alguma dúvida, gente? Salut, Andréa. Seja bem-vinda. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Sim? Coloque aqui nos comentários. Vamos praticar juntos aqui. Vamos praticar juntos. Beleza? E, atenção. Esse aqui, ó. Se eu colocar haricot. Então, quando a gente fala assim, ó. Eu como feijão. No caso, no francês, a gente sempre coloca no plural. A gente vai fazer a ligação ou não? On va faire la liaison ou pas. O que é a ligação, Leandro? Quando eu ligo lá o S com a próxima vogal do substantivo. No caso, haricot, ele tem um H aspiré. Nós não vamos fazer. Então vai ficar assim. Je mange des haricots. Je mange des haricots. Então fica dessa forma, sem colocar a liaison. Beleza? Tem alguma dúvida? Salut, mon ami. Como ça va? Seja bem-vindo, hein? Qualquer dúvida é só colocar aí pra gente tirar. Beleza? E o que mais que eu tinha para falar aqui para vocês? Uma coisa interessante. Sobre o precisar.
que eu falei, eu preciso ir ao hospital. Como ficaria aí se fôssemos colocar no passé composé? O que é o passé composé? É o pretérito perfeito do português. Eu fiz, eu falei, eu fui, eu comprei, eu vendi, eu pensei, eu encontrei. Então, o passé composé no francês é esse mesmo tempo verbal, ou seja, o pretérito perfeito, nosso famoso passado, que a gente mais utiliza no dia a dia, beleza? Então, como ficaria assim, ó? Ontem eu precisei ir ao hospital, trabalhando aí nessa questão do H, tá? Ontem eu precisei ir ao hospital. Alguém sabe aí como é que fica? Ontem eu precisei? Oui, non, plus ou moins. Sabem, não? Então vamos lá. O particípio do avoir é a primeira, é a mesma grafia aí do quando a gente fala o pronome pessoal eu, ou seja, eu falo francês. Eu, esse eu a gente pronuncia assim em francês, u. Então eu posso colocar assim, eu tive necessidade de, que é isso que significa o avoir besoin de. Ele é uma locução verbal. Então, eu precisei, j'ai eu besoin de. J'ai eu besoin de. Beleza? Ou seja, eu precisei. Mas literalmente o contexto ele está dizendo eu tive necessidade de. Isso, hier j'ai eu besoin d'aller. Então, André, coloca um de, tá? Coloca o de aí, ó. Hier j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital. Sempre após esse besoin, se você estiver colocando, por exemplo, eu precisei ir, eu precisei fazer, eu precisei comer, eu precisei estudar, qualquer verbo no infinitivo, ou seja, aquele verbo que não está sendo conjugado, ele não sofre a conjugação, hier j'ai eu besoin d'aller. Coloca o verbo no infinitivo, ele vai ficar assim, ó, com o A-L-L-E-R, d'aller, d'accord? Então eu precisei ir ao hospital, j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital. O verbo no infinitivo, tá ok? Vamos trocar. Imagine que hoje você precisou trabalhar. Como que falaríamos isso? É a mesma estrutura, você vai apenas trocar o verbo que está no infinitivo o verbo aller que está no infinitivo por outro verbo. Então, como que é trabalhar? Travailler. Travailler. Beleza? Então, travailler. Esse sufixo er. Vamos lá. Eu precisei trabalhar. J'ai eu besoin de travailler. Quando? De tarde. J'ai eu besoin de travailler l'après-midi. Ou você pode pegar esse l'après-midi e jogar no início da frase. Ficaria assim, ó. De tarde eu precisei trabalhar. L'après-midi, j'ai eu besoin de travailler. Tá? Pode ser que fique um pouco confuso aqui esse para você que ainda não estudou no francês, ainda não estuda e ele gera um certo desconforto aí para os alunos, sabe? Creuse la tête chez les élèves. Então faz os alunos aí quebrarem a cabeça com o contexto, quando a gente trabalha o passé composé. Mas ele é bem simples, não é nada muito complexo, tá? Então a dica é o seguinte: sempre trabalhe as estruturas de forma simples, pensando no contexto, principalmente no presente. Domine a questão do presente, depois você vai para o passé composé, domine o passé composé, aí você vai para o imperfeito. Não fique pulando de um tempo verbal para o outro. Tenha primeiro la maîtrise, então domine primeiramente o tempo verbal e depois você vai galgando os outros. Tá? É muito mais simples, é muito mais fácil. Dessa forma você consegue aprender de forma mais rápida e eficiente. Tá? Então, por exemplo, aí nós vimos hoje o avoir besoin de, a questão do H, tá? H muet, H aspiré, beleza? E vários contextos. Então, eu quero deixar mais um contexto bacana para vocês, que foi a questão do futur proche. O que é futur proche? Já falei. É o verbo aller no presente, mais o verbo no infinitivo. Bem parecido com o avoir besoin de, que é o precisar. Então, quando eu digo eu preciso ir, j'ai besoin d'aller, ok? Eu vou ir, je vais aller. Então, preciso ir ao hospital. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Eu vou ir ao hospital. Je vais aller à l'hôpital. Perceba, a estrutura é muito parecida, é muito similar. Então, isso facilita a sua vida e os seus estudos. Caso você não queira colocar nem o avoir besoin de, nem o aller, se você falar eu quero, você vai conjugar o verbo vouloir. Je vais aller à l'hôpital.
eu quero ir ao hospital. Literalmente a mesma estrutura, a mesma ordem até do português. Então, para nós que temos o português já como langue maternelle, como a língua materna, é muito mais fácil aprender o francês devido a essa característica, tá? Por serem línguas que derivam também do latim. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje e a gente se vê amanhã com mais algum conteúdo interessante. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre o curso, sobre as inscrições, lembrando, as inscrições estão encerradas, tá? Logo mais, creio eu que a gente vai conseguir abrir uma lista de espera para a próxima turma, mas nesse tempo a gente vai estar aqui junto, tirando dúvida, conversando e interagindo nas lives. Não somente nas lives, como nos comentários e nos stories. Então vou deixar dicas também para vocês aí nos stories e principalmente na questão do feed, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e pratiquem. Não esqueçam de praticar, pode praticar nos comentários ou praticar aí mesmo chez vous, em sua casa. Perceberam como é simples? Tá ok? Então eu espero nos vemos em breve. Na verdade, amanhã à 21h du soir. Ça va? Salut mes amis!